E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta a Narres. E hoje a gente vai voltar a falar de steampunk, mas dessa vez vamos falar de uma obra brasileira, uma obra nacional de steampunk, que é a Lição de Anatomia do Temível Dr. Luisson, que foi escrito em 2014, lançado em 2014, e é uma das obras que mais me empolgou, que me fez finalmente ver como o steampunk pode e deve ser feito aqui no Brasil. O autor não está sozinho nessa empreitada de steampunk, né? Junto com o Enéas Tavares, né? Junto com o A.Z. Condenonzi e a Nikele Witter, juntos eles são os três escritores que estão dando a cara para o steampunk no Brasil, né? Como eu já tinha falado em vídeos anteriores sobre livros steampunks, né? Principalmente quando eu estava falando da obra, a primeira obra steampunk de fato, né? A Máquina Diferencial, a que trouxe o conceito, né, de steampunk escrito pelo William Gibson e Bruce Sterling, imaginando esse universo steampunk como uma história alternativa, como uma visão alternativa do passado, em que certas características da era vitoriana se acentuaram, né? E o Enéas Tavares, quando trouxe essa visão de steampunk para o Brasil, para a nossa realidade, ele fez isso acrescentando vários elementos, dando uma profundidade diferente para o estilo, sem perder aquilo que eu acredito que seja a base, né? A essência do steampunk, né? Que é não apenas o ambiente fumacento, mas o punk, né? A contestação, né? A parte rebelde de mostrar personagens marginalizados. E é sobre isso e sobre esse livro que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de adentrarmos na forma como o Enéas Tavares trouxe o steampunk para essa realidade brasileira, né? Começar pela história, né? A história se passa em Porto Alegre, né? Antigamente era chamado de Porto Alegre dos Casais, aqui numa das inversões que ele promove no livro, né? Chamado de Porto Alegre dos Amantes, né? A história se passa na Porto Alegre daquele período e é basicamente uma história sobre um assassinato, né? É uma série de assassinatos, tem apavorado a cidade. À primeira vista parece que a gente vai acompanhar um caso comum de assassinatos, né? Em que o investigador chega, desvenda o assassino, prende o vilão ou o vilão morre e quem sobreviveu tenta lidar com isso. Aqui é diferente, né? O Isaías Caminha, né? O personagem dos livros do Lima Barreto, né? Ele vem ao Rio Grande do Sul, né? Vem a Porto Alegre dos Amantes investigar essa série de assassinatos, né? Como um jornalista, né? Ele não vem como um investigador, ele vem como um jornalista que é buscar um furo de reportagem para trazer para o jornal carioca, né? Mas quando ele chega aqui, ao invés de se deparar com um vilão, na verdade ele se depara com... ele vê que as coisas não são realmente como ele estava imaginando. Aí que a gente entra na forma, né? Como ele traz, o Enéas traz esse livro, né? Ele é uma série de epístolas, né? Seria uma escrita epistolar, né? Uma escrita... O romance ele é construído através de cartas, de depoimentos, transcrições de gravações, relatórios policiais, nunca por fala direta dos personagens, né? É sempre através de algum instrumento. Não há o contato direto entre o narrador e o pensamento dos personagens, né? Tudo que a gente sabe é pelo que é escrito. E isso dá aquele elemento muito bacana, né? Que a escrita epistolar sempre dá, da gente poder sempre duvidar do que quem está escrevendo, né? A gente sempre pode duvidar, colocar dúvidas. Tem o ponto de vista, né? A questão do ponto de vista de quem está escrevendo pode estar sempre sendo mentiroso, né? Ou nem sempre mentiroso, é apenas um ponto de vista. Às vezes o personagem simplesmente não viu o que está acontecendo. Ele está em dúvidas e tudo isso ele incrementa muito o mistério que a história quer trazer, né? Basicamente a gente sabe que o protagonista, o personagem principal, né, o que dá título à obra, o Dr. Luisson, ele é o assassino, mas a questão é a motivação do assassino, né? E a gente sabe pelas pessoas que são próximas ao Dr. Luisson, de alguma forma, dão indícios de que nada é o que aparenta mesmo, né? Tudo isso escrito com uma inversão, né? A primeira inversão
que ele traz é uma coisa que aparece em parte na máquina diferencial, mas aqui o Enéas elevou, deu um passo a mais na questão de trazer personagens como personagens de livros, sendo pessoas reais nessa história, né? Então aí a gente tem vários personagens, né, que são tirados das principais obras da literatura brasileira, né? Bem, no final do livro, inclusive, ele cita da onde ele tirou os personagens, né? O Solfieri, do Noite na Taverna, de 1855, o Dr. Benignos, do Augusto Emílio Zaluar, de 1875, o Simão e Evarista Bacamarte, do Machado de Assis, do Alienista, de 1882, o Sérgio Bento, que foi tirado da obra do Ateneu, de 1888, do Raul Pompeia, do Cortiço, de 1890, do Aloysio de Azevedo, foi tirado a Rita Baiana, a Pombinha, a Leone, Vitória Cauã, do Inglês de Souza, dos Contos Amazônicos, do Isaías Caminha, recordações do escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto, misturados com personagens criados pelo próprio Enéas, né? Criaram esse mundo muito rico, né? Cheio de referências aos clássicos da literatura. Inclusive alguns livros eu já tinha lido dos clássicos que ele resgata através dos personagens aqui, ele faz uma releitura também dos personagens. Por exemplo, os personagens do Ateneu, do Raul Pompeia, na história o Ateneu é um colégio interno, né? Que os dois personagens eles eram em idade escolar, né? Nesse livro aqui, eles já são adultos, né? O Solfieri, no Noite na Taverna, fica meio em aberto, se ele é um imortal ou não. Aqui nessa história ele é um imortal, tanto que há momentos, a magia existe nesse universo, né? Isso é um elemento que foi adicionado depois no steampunk, né? Muitas obras de steampunk adicionaram a fantasia, né? Mas o que mais me alegrou ver aqui é que a questão de ter colocado elementos fantásticos, né, sobrenaturais, elas não fazem com que se perca o elemento que eu acredito ser o mais importante do steampunk, né, que é o punk, né, que é a contestação, a rebeldia dos personagens, né? E ele não está simplesmente em forma de bandidos ou de qualquer forma, eles são na forma de personagens marginalizados, né? Isso dá uma amplitude, né, e uma consciência para esse steampunk do Enéas Tavares que me conquistou de fato. Em grande parte ela tem um ritmo, digamos assim, leve, né? A escrita ela é muito leve, até porque ela emula a forma de escrever, né, dos clássicos, mas mesmo assim ela é muito mais fluida do que os clássicos. Acredito que só de um trecho pro final que acaba ficando um pouco mais complexo, mas não tira o ritmo de aventura do livro, né? Ele traz um dossiê dos acontecimentos que ele quis narrar. Isso dá um sabor todo especial, porque eu particularmente gosto muito de escrita epistolar, né? Construir a história através de cartas, a questão da parcialidade do narrador, né? Que é o próprio personagem, né? Isso é muito bacana, né? Que não há uma figura de narrador, os narradores são os personagens. E a gente tem alguns personagens, né? Porque o Luisson, ele é só mais um do Parthenon Místico, que é esse grupo de rebeldes, de aventureiros, de cientistas que tentam fazer algo, tentam salvar a humanidade de certa forma, porque os vilões eles estão em posições de poder, né? Então eles também de certa forma são marginalizados. E esses personagens juntos eles formam uma equipe, né, muito coesa, muito bacana de ver. Tanto é que essa obra acabou me fazendo querer ler muito mais, né? Tanto é que tem alguns contos que expandem um pouco esse universo, e tem também uma obra que expandiu um pouco esse universo, que é o Jucapirama, que é uma história que se passa em São Paulo, nesse mesmo universo, né? Ele faz referência aos personagens aqui do Lição de Anatomia, e a gente tem referências aos acontecimentos aqui. E também tem o livro Parthenon Místico, né, que foi lançado recentemente, e ele é uma prequel, né, ou seja, a história ela vem antes dos assassinatos
contados aqui nesse livro. Esse é o livro que começou o Brasiliano Steampunk, que se expandiu para várias mídias, né? Incluindo jogos, podcasts e até a série que saiu no Amazon, A Todo Vapor. Eu acho que é uma primeira leitura para conhecer esse mundo. São personagens remodelados, reimaginados para esse mundo steampunk, que ficaram assim muito carismáticos, muito bacana. Dá muita vontade de conhecer as obras originais, de onde muitos dos personagens saíram, né? Como eu tinha dito, alguns eu já tinha lido e outros eu busquei depois de ler esse livro, incentivado pela leitura desse livro. Também gostei muito do Juca Pirama, mas isso aí vai ficar para outra hora. E eu só queria encerrar dizendo que eu recomendo a lição de anatomia pela forma de escrita, que foi muito engenhosa, e também por não fazer com que a gente não perdesse o punk, né? O elemento punk, o elemento de contestação que a gente tanto precisa, né? Nas histórias, né? De contestação, não só de uma fantasia escapista, mas também de uma fantasia consciente do que a gente está escrevendo, do que a gente está fazendo. E o Enéas está de parabéns, está desde 2014 promovendo essa ficção científica que dá muito prazer de ler. Então é isso aí, pessoal. Tá recomendado e até a próxima.